a felicidade sobe no bar. Muito boa tarde, estamos aqui para mais um Criando Crianças. Eu estava lendo outro dia no jornal que foi aprovada uma lei, não sei se você viu isto, uma lei que a pessoa agora vai ter que pagar uma multa se levar alguma mãe que está amamentando a uma situação de constrangimento, ou ainda se impedir que esta mãe amamente a criança. Tudo bem que tenha sido aprovada esta lei, e a pessoa tem que pagar R$500, e se ainda for reincidente, vai dobrar o valor da multa. Mas uma coisa maluca, a lei está aprovada, está certinho, mas imagine que há quem ache que a mulher não possa amamentar uma criança com fome, porque não é muito bonito, porque não é estético. Tem alguma coisa esquisita nesse pensamento, não é? E então, vamos pensar um pouquinho. Então, eu falei, vamos falar no nosso programa sobre o assunto, um assunto que é sempre atual, que é amamentação. Você deve lembrar que quando a gente estuda algumas coisas de história, a gente ouve falar na figura da ama de leite. Já ouviu falar nisso? Porque as mulheres antigamente, por exemplo, na época do Brasil colônia, elas davam às crianças, tinham os nenês, os filhos, e os filhos eram amamentados pelas mães negras. Lembra disso, gente? Você viu alguma cena sobre isso, algum filme e tal? Então, o que mostra que a amamentação era considerada uma coisa menor, que devia ser executado pelos empregados da casa. Então, já houve esse equívoco na ideia da amamentação. Mas hoje, felizmente, a amamentação está sendo muito respeitada nesse nosso mundo, quer dizer, valorizada. Quando você pensa que o Ministério da Saúde aqui no Brasil, o nosso Ministério da Saúde recomenda que a criança seja amamentada por 6 meses, exclusivamente de leite materno, quer dizer, durante 6 meses, nem água a gente deve dar, e também é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Então, que bom, temos essa informação de que toda criança deve ser amamentada exclusivamente pelo leite materno até os 6 meses de idade. Depois, deve complementar com outra alimentação, e aí quando a mãe vai terminar esse período, varia, não é? 1 ano, há mães que chegam até 2 anos de idade com a criança amamentando. Mas o que nós temos que garantir aqui, e por isso eu estou falando com você, é sobre a importância da amamentação nos primeiros 6 meses de vida com exclusividade. E claro, se a criança mamou exclusivamente no peito durante 6 meses, você não pode interromper no 7º, porque é um processo em que ele vai ter que se adaptar a outros alimentos até chegar à independência do leite materno. Bom, então isto tudo, nós sabemos que é uma verdade, aceito pela ciência, que a melhor coisa para a criança é isto. E quando eu tive meus filhos, meu mais velho, eu amamentei meu filho mais velho até os 9 meses. Por quê? Porque quando cheguei, o meu filho, Maria, de primeira viagem, não é? Quando eu cheguei para o pediatra, ele falou, olha, assim, por volta de 3 meses, você deve já introduzir um suquinho. Aí, mais para frente, vai dando uma sopinha, não sei o quê. Então, quando chegou 9 meses, o meu filho já estava muito mais satisfeito com a comida do mundo do que com o leite. Então, eu parei de amamentar. Mas já nas minhas outras 2 filhas, eu fui mais esperta e, seguindo essa recomendação de outros pediatras mais naturalistas e sabendo da importância mais clara da amamentação, então as 2 eu cheguei até 1 ano de idade. 1 ano e pouquinho. Então, a amamentação é alguma coisa que a gente tem que defender neste nosso mundo. Vantagens para você que é mãe, não é? Ou a sua esposa, ou as pessoas que você conhece que amamentam. Então, logo depois, a mulher passa pelo processo do parto, né? Então, ela já, quando a criança nasce, ela já perde uns quilinhos. Mas depois, se ela amamenta, ela vai emagrecer mais rápido. Então, tem mulheres, claro, se ganha muitos quilos durante a gravidez e tem vontade de voltar ao peso normal. E uma das melhores formas de você voltar ao peso normal é amamentando. Porque vai muita energia, muita caloria.
Aliás, quando a gente amamenta, a gente tem uma sede danada, porque muito daquela água, daquele, né, desse alimento que a gente tem, vai diretamente para a criança. Então, a melhor forma de emagrecer pós-parto não é ir para a academia, é amamentar a criança. E tem uma vantagem, quem tem experiência de amamentação sabe que quando a gente, nos primeiras mamadas da criança, a gente tem até assim uma dorzinha interna, porque o útero está voltando ao normal. Então, é um processo da natureza que quando você começa a amamentar, então cada vez que a criança suga, o seu útero vai sofrendo, vai se voltando à posição normal, porque ele se alargou durante todos os 9 meses da criança. Então, para ele voltar a esse processo bem rápido, para evitar sangramento, inclusive, é amamentando a criança. E tem mulheres que dizem, não, eu não amamento porque o meu seio vai cair e vai ficar deselegante. Então, não há nenhum estudo científico que documente, que confirme que a amamentação faz com que os seios caiam. Não, o que faz o seio cair é a idade mesmo. A gente vai ficando velhinho e tudo, mas não é a amamentação que vai deixar o seio pior. E a grande vantagem para as mulheres, isso também comprovado cientificamente, é que as mulheres que amamentam têm menos chance de ter câncer no seio e câncer no ovário. Então, quantas vantagens existem para a mulher no período da amamentação? Então, menor risco de câncer, tanto de mama quanto de ovário. Isso estou falando de vantagem da mulher. Você que é mãe, que teve seu neném, está meio em dúvida, fala, não sei se eu vou amamentar, se eu não vou amamentar. Por favor, olha quantas coisas positivas para você tem a amamentação. Agora vamos pensar do lado do nenê, que é quem mama, não é? Você já reparou que quando a gente amamenta a criança, então você põe a criança para mamar num seio e depois põe a criança para mamar no outro seio. E isto faz diferença no desenvolvimento cerebral da criança. Quando você dá mamadeira, você costuma sempre colocar a criança de um lado só. E isso vai interferir no movimento cerebral. Então, é melhor para a criança que ela mame num seio, depois mame no outro, e este movimento vai trabalhar a percepção espacial da criança, tá bem? Então, vantagem para a criança só pelo movimento. Sem dizer que o leite dá para a criança muitos anticorpos. Então, a gente sabe que a criança que amamenta, ela tem menos risco de infecção, de problemas pulmonares, tal. Então, isso tudo está confirmado, né? Tem muitos dados mostrando a diferença da criança que mama no peito e a criança que mama na mamadeira. E outra vantagem, a criança tem um contato pele a pele com a mãe. E isso, então, não é só um alimento no corpo, mas também um alimento psicológico. Você tem a proximidade com a mãe. Então, esse contato é muito positivo. Mais uma coisa boa da amamentação. A criança tem um esforço na boca, não é? Para sugar. Sugar é diferente do que como ela faz com a mamadeira, que a mamadeira ela engole aquele líquido que vem com facilidade. Agora, no peito da mãe, ela é obrigada a fazer um esforço de sugar. E isso ajuda na formação da boca, na formação dos dentes. Então, tem muitas qualidades, né, muitos pontos positivos para a criança. Agora, curioso que a criança que é amamentada no peito, normalmente ela não fica muito gorda. Ela engorda, tem assim, um peso, né, mas ela não fica assim, aquela estufada. A criança que fica estufada, normalmente é alimentada por leite de vaca. Porque a vaca, ela tem o leite para alimentar os bezerros. E bezerro tem que crescer rápido, não é? É um outro tipo de animal, não é? Então, nós seres humanos não precisamos de leite de vaca para crescer. Então, o leite que é mais próprio para a criança, é feito pela própria natureza, é o leite que vem da mãe, é o leite humano. Claro, se não tem condição de ter o leite humano, então a gente opta pelo leite, outras alternativas, leite de cabra, leite de soja e coisas assim. Mas estou dizendo que é um fenômeno normal também na criança que é amamentada, ela é saudável, mas não fica já com excesso de peso. Porque já o bebezinho com excesso de peso vai podendo, né, tem mais chance de se manter mais fortinho no decorrer da vida. Tá bem? Muito bom. Mas então, como que a nossa legislação defende a mulher que amamenta? Então, regra geral, depois que a mulher dá à luz, ela tem 4 meses de licença maternidade. Isso quer dizer que ela pode amamentar durante 4 meses. Mas daí ela volta para o trabalho. Ou, vamos dizer, teoricamente,
A empresa tem que dar a ela, até os 6 meses, a oportunidade dela ter duas paradas durante o dia, de meia hora cada uma, quer dizer, ela tem 1 hora à disposição para amamentar a criança. Bom, mas para ela amamentar a criança durante o expediente de trabalho, a criança precisa estar perto, porque ela só tem meia hora para amamentar. E aí, onde é que está essa criança? Provavelmente está em casa, sendo cuidado por alguém. Então, acaba não sendo, né, fora lugares, empresas mais conscientes, porque a legislação também diz assim, se você trabalha numa empresa onde há mais de 30 mulheres, não necessariamente mães, 30 mulheres, então a legislação diz que a empresa é obrigada a ter um berçário ou uma creche. Às vezes a empresa não dispõe disso, mas tem que então que colocar nas proximidades esses bebês de forma que as mães tenham acesso às crianças. Tem empresas mais interessantes, aí eu vou aproveitar e fazer uma propaganda da Natura. Eu fui lá, eu adorei o jeitão que a mulher é muito respeitada dentro da empresa. Porque o berçário, a creche, é muito próximo de onde as mães trabalham. Então, a mãe tranquilamente pode sair do trabalho e encontrar o filho, amamentar e brincar com a criança. Então, tem algumas empresas que realmente protegem, ajudam a mulher, entendem da necessidade da mulher de estar junto com o seu bebê. Então, a lei diz, você pode, durante 4 meses, ficar em casa com o seu filho. Mas você sabe que você vai voltar a trabalhar. Então, o que você faz? Você já vai dando algum alimento, assim, a partir dos 3 meses de idade, para que quando você acabar os 4 meses de licença maternidade, você volte para o trabalho e a criança já esteja independente. Mas isso não é o melhor. Então, eu já disse e repito aqui no meu programa que não existe nenhuma teoria psicológica que defenda que a mãe tenha que separar do seu filho aos 4 meses de idade. Não existe. A gente sabe que isso tem muitas consequências negativas, tanto para o bebê quanto para a mãe. Só quem realmente já passou pela experiência, uma mãe que passou a experiência de deixar o bebê em casa e trabalhar, sabe o quanto isto é difícil. Então, se de um lado o Ministério da Saúde fala, você tem 6 meses que deve amamentar exclusivamente seu bebê, nem dar água, nem chazinho, nem nada. E a lei que diz, você tem 4 meses para ficar em casa. Então, o que acontece com os outros 2 meses? Então, existe uma parte da lei que diz, a empresa pode negociar e dar 6 meses. E aí vai ser muito bom quando realmente a mulher tiver 6 meses para poder ficar em casa amamentando a criança. Algumas empresas já vêm fazendo isso. Mas o ideal seria que isso acontecesse para todos, tá certo? Então, estamos aqui defendendo com unhas e dentes a importância da amamentação para os bebês. Eu já disse que houve um tempo em que era considerado menor. Aliás, quando foi lançado o leite em pó, foi considerado que o leite em pó era melhor para as crianças do que o leite materno. Então, quem tinha dinheiro dava leite em pó para a criança, parava de amamentar. Mas, felizmente, houve uma mudança e hoje nós sabemos que não existe melhor alimento para a criança do que o leite materno. Tá bem? Estamos acordados nisso? Acordados nos dois sentidos. Estamos de acordo e estamos despertos para esta questão? 6 meses passam muito rápido, mas são fundamentais. Quer dizer, são os primeiros anos, né, meses de vida de uma criança. 6 meses na vida de uma criança é muita coisa. A gente que é adulto passa 6 meses mais ou menos rápido, mas para a criança são os 6 primeiros meses da vida dela. Né? Então, ela precisa do leite materno. Mas também tem uns probleminhas que acontecem, pode acontecer, então vamos supor, você se dispôs a amamentar, se tem um nenenzinho pequeno, e já ouviu falar que existem alguns momentos e que, alguns casos, em que as mães têm mastite. É uma infecção no seio e tal, e que dá uma série de complicações, febre alta e tudo, né? Normalmente porque é muito leite, ou porque houve um corte, não sei, tem lá algumas coisas que pode acontecer, não é sempre, é uma minoria de casos, mas acontece. Então, antigamente, quando a mãe passava por esse quadro de mastite, o médico mandava secar, dar uma injeção para secar o leite. Veja que coisa absurda. Isso antigamente, hoje não. Hoje a gente sabe que apesar da mastite, que dificulta a mãe alimentar e tal, tem uma dosezinha de sofrimento para quem teve essa experiência. Eu tive essa experiência de um dos filhos ter que amamentar porque eu tive mastite, mas não é para interromper a amamentação, não. Depois vai normal, passa a infecção e é possível a gente amamentar
o tempo que for necessário. Uma outra coisa, uma dica para você que é mãe, está amamentando, está feliz da vida, passando uns apertinhos, mas está dando certo, que a produção do leite, ela é totalmente ligada a essa ideia de oferta e procura. Então, se o nenê suga, o leite é produzido. Se o nenê não suga, não há a produção. Então, tem mães que resolvem, falam assim, meu leite é um pouco fraco, então eu completo com a mamadeira, tá certo? Então, se você completa com a mamadeira, com certeza o leite não vai ser produzido no seu peito. Então, você já começa a diminuir o leite. Então, não pode. Então, apesar da criança, às vezes, estar chorando, então, eu estou falando da lei de oferta e procura, porque às vezes a criança fica um pouquinho doentinha, tem lá um resfriadinho, qualquer coisa, então ela mama menos. Mas depois que ela sara, ela quer mamar bastante. Mas o leite ainda não foi produzido, porque não é assim, então, sugou, produz. Tem que ter um tempo no nosso organismo. Então, o que acontece? Às vezes a mãe fala, ixi, meu leite está diminuindo. Não é isto. Não é? Você já deve ter ouvido essa afirmação. Não existe leite fraco. E toda mãe tem condições de amamentar seus filhos, independente do tamanho do seio e tal. Claro que há outros fatores psicológicos que interferem. Se a mãe ficar muito nervosa, se a mãe ficar muito preocupada, isso pode interferir na produção do leite. Então, a gente tem que ficar esperto que a mulher que amamenta, sobretudo nos primeiros meses, que é um tempo assim que de acerto com a criança, a mulher precisa ficar assim, o máximo de tranquilidade possível. Então, porque a tranquilidade também interfere nessa questão do relacionamento com a criança e, sobretudo, com a produção do leite. Então, a criança chora. Você vai lá e dá de mamar. Daí, você, às vezes, termina de dar de mamar e a criança continua chorando. Fala, ai, meu Deus, o meu leite não dá. Não tem importância. Vai lá de novo, dá mais um pouquinho. Porque a produção vai acontecer à medida que a criança sugar. Tá certo? Então, a gente precisa ficar o máximo de tranquilidade possível. Não é tão simples, né? Nesse período pós-parto, mas para saber que o corpo, ele tem a sabedoria, ele teve a sabedoria de gerar a criança, de expulsar a criança no momento certo, então o corpo terá a sabedoria também de produzir o leite necessário para o bebê, tá certo? Então, aliás, tem uma coisa interessante, em alguns casos de maternidade, é que a criança às vezes dorme muito tempo. A criança dormir muito tempo não é bom. Então, a criança, ela precisa ser acordada em alguns casos, porque às vezes ela está dormindo de fraqueza. Não é porque ela está dormindo super bem. Então, é normal que nos primeiros meses a criança acorde para mamar. E se isso não acontece, então a gente precisa estar dando uma acordadinha. Eu conheço o caso assim, de uma mãe que achava, ai, meu filho, nossa, ele dorme, e o menino não estava engordando. Depois ela foi no médico, viu que o menino estava muito magrinho, e aí então ela passou a acordar o moleque de 2 horas para poder amamentá-lo, e ele aí conseguiu o equilíbrio. Não é? Bom, e também lembrando que quando a criança vem para casa, logo depois dos primeiros dias da maternidade, ela volta, ela perde peso. É normal, certo? Depois é que vai colocando, né? O peso é uma demonstração de que a criança está bem alimentada. Então, quando a gente vai ao pediatra, lá um mês depois, 40 dias depois, a gente vai ver se a criança ganhou peso. Se não ganhou, então você tem que insistir mais na amamentação e não desanimar. No meu primeiro filho, como eu disse, a gente é sempre, quando é marinheiro de primeira viagem, a gente tem muitas dúvidas. Então, quando eu cheguei em casa, eu passei um tempo na casa da minha sogra, e aí, então, o meu menino chorava muito. E a gente fica nervosa, porque não sabe, né, se está dando leite ou não. Então, a minha sogra disse, eu não, eu já resolvi assim. A criança chorou na primeira noite, eu já dei mamadeira, já resolveu. Então, veja que não é. Então, às vezes, a gente tem uns conselhos que não são os melhores. Por favor, não quero falar mal da minha sogra, foi uma grande figura, mas ela me deu o conselho, porque ela também não teve a experiência da amamentação. Mas, então, é bom saber, então, não existe leite fraco e não existe leite em quantidade insuficiente para a criança. Agora, os fatores psicológicos podem interferir. Então, vamos ter a certeza de que o meu corpo, ele já produzir leite, né, ele sabe sozinho, não é? Assim como ele soube, durante 9 meses, gerar uma criança, claro que, então, o leite vai ser suficiente para a criança. Tá bem? Uma outra coisa que eu quero dizer a você é a história da livre demanda. Então, houve um tempo em que dizia assim, não, a criança precisa mamar de 3 em 3 horas.
A criança precisa mamar de 4 em 4 horas, né? Assim, esse padrão querendo botar um ritmo na vida da criança, achando que a criança não sabe. A criança nasce com muita sabedoria para poder sobreviver. Então, a proposta nos primeiros meses é da gente fazer realmente livre demanda, porque depois a criança acaba pegando um ritmo de amamentação. Então, chorou, dá de mamar. Chorou, dá de mamar. E aí você vai ver, né, às vezes pode ser uma coliquinha, outra coisa, mas às vezes é mesmo a vontade da criança de ficar perto da mãe. Isso não tem importância. Né? Você fala assim, não, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar o dia inteiro dando de mamar? Não. A gente fala da quarentena, né? Os primeiros 40 dias, a mãe realmente tem que estar totalmente à disposição da criança, tá bem? Lembrando que o leite é o alimento mais completo para o bebê. Acredite nisso. Não fique pensando, mas será que não está faltando valor nutritivo, não sei o quê e tal. Claro que você precisa cuidar bem da sua alimentação. Porque se você fica comendo muita coisa que, vamos dizer, que não é saudável, isso também vai para o leite. Então, a gente tem que ter uma alimentação com frutas, né, com verduras, porque isso vai dar algo mais nutritivo ainda para a criança. Apesar que o corpo seleciona o que é bem nutritivo para dar para a criança. Uma curiosidade, na minha segunda filha, eu estava amamentando e tal, e daí ela começou a ficar com a pele muito amarela. Então, eu fui no médico, eu falei, nossa, por que você está tão amarelinha assim? Daí o médico perguntou para mim, a senhora tem comido muita cenoura? Eu falei, estou comendo, estava na época assim, muito ligada em cenoura, e falei, então é a cor da cenoura que está vindo para o rosto da sua filha. Você vê como a nossa alimentação, né, interfere no que a criança está recebendo. Muito bem. Então, às vezes você vem para casa e tem aquela luta na alimentação, da amamentação, que não é tão simples, e daí você fala, mas meu filho, um dia sem comer? Então, eu vou contar para você um episódio de quanto o bebê tem de reserva para sobreviver neste mundo. Então, o caso é uma situação de calamidade, mas é bom saber que lá no Haiti, em 2010, lembra que houve aquele terremoto, destruiu grande parte da cidade? Então, alguns bebês ficaram sob os escombros, e os bombeiros tentaram tirar, né, a população, e eles conseguiram resgatar uma criança de 23 dias, que ficou 8 dias sob os escombros e sobreviveu. Então, ela tinha uma reserva extraordinária. Claro que um pouco desidratada, né? Ninguém fica 8 dias nem sem beber uma água, isso desidratou a criança, mas disso foi reposto com soro no hospital e a criança ficou normal. Então, não fica assustado, assim, ai meu Deus, 6 horas a criança não mama? Não se preocupe, porque a criança tem uma reserva, tá bem? Agora, se você puder descansar, dar atividades domésticas para outras pessoas fazerem, pelo menos nesse comecinho, é uma melhor maneira de você sobreviver, né? Ficar de uma maneira mais saudável e ajudar a criança na alimentação. Bom, a recomendação dos médicos e das pesquisas, né, referentes à amamentação é que a criança já deve ser amamentada na primeira hora de vida. E eu tive a experiência, eu já contei aqui a vocês, da minha filha que eu tive em casa, a minha segunda filha, e assim que ela nasceu, eu coloquei no peito e ela já mamou. Então, 15 minutos depois que ela nasceu, já estava mamando. Quer dizer que a criança sabe muito bem no que ela deve se alimentar. Agora eu quero fazer um alerta para você que hoje há um grande número de mulheres que fazem cirurgia plástica e tal, e elas acabam botando silicone na pele e tudo. Então, eu quero lembrar você que, dependendo do implante, isso pode fazer mal, prejudicar a alimentação. A amamentação. Então, a produção. Então, eu tenho aqui uma fala de um obstetra que se chama Alcides Vara, e ele comenta que, ele é do Promatri, que ele tem casos de pacientes dele que diminui a produção do leite por conta da pressão que tem não é implante, é aquela, como chama isso? Põe silicone. Silicone que a pessoa põe que prejudica. Então, imagine, você prejudicar, para uma questão estética, você prejudicar o alimento do seu filho. Então, nós já falamos também bastante de valores aqui, então é importante que a gente se ligue nisso, quer dizer, a cirurgia, que a princípio eu também acho que não tem nenhum sentido, né? Mas vai que você acha que você precisa fazer isso, que fica mais elegante, mas quero dizer que, conforme a localização
do silicone, isso pode prejudicar a amamentação da criança. Então, a gente tem que estar muito atento para não fazer uma coisa dessa, não atrapalhar o alimento do próprio filho. Então, tem hoje muitas mocinhas fazendo essa história do silicone. Vamos pensar um pouco. Pode, se quiser fazer isso, mas primeiro amamente seu filho. Amamentar é mais importante do que essa questão estética. Bom, isso tudo, claro, depende de valores. Bom, então, o que eu vou dizer mais para você sobre a amamentação? Que apesar de todas as dificuldades, é uma experiência muito prazerosa. E se você é uma pessoa que gosta assim de pensar na parte financeira, é extremamente econômico, não é? Mamadeira, esquentar, comprar leitinho, leite e outros, ou leites em pó e tal, tem custo. A amamentação é de graça. É extremamente prático, você não precisa ficar fervendo as coisas e tal. Então, é extremamente prático e o melhor, extremamente prazeroso. Depois de um começo que, para algumas mulheres, é um pouco difícil, nem todas, mas depois de um começo que a gente se ajusta com a criança, é um prazer muito grande. A sensação de que você está nutrindo a sua criança e também ficando com a criança no colo é algo extremamente prazeroso. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser escrever para nós, se você quiser, entra no nosso blog, entra aqui no Pax, no item lá, Criando Crianças, conversa com a gente. Eu realmente tenho bastante interesse em saber a sua opinião, o que você falou, a sua experiência. Né? Eu sei que existem na internet, entra aí, procura mães que amamentam, né? Mães que têm assim, uma proposta, que é uma proposta de manter esse lado natural, não é? Que é importante. Então, você pode procurar, né? E tem grupos de mães que trocam, né, opiniões. E se quiser fazer alguma pergunta, ou então mandar a sua experiência para nós, essas perguntas serão muito bem-vindas. É isso? Então, vamos encerrar por hoje. E na próxima semana, na próxima quinta, estaremos aí para trabalhar um outro assunto. Tá? Vamos ver qual que vai ser o novo assunto, porque esse aí da amamentação eu peguei por conta da lei que foi aprovada. E quem sabe, então, tudo que interessa, que ajude a criança a viver melhor, é o nosso objetivo aqui no programa, tá bom? Então, até quinta que vem, nesse horário, às 13 horas. É isto?